Mais um vídeo aqui no canal da HCode. Nesse vídeo a gente vai falar sobre NPM ou Node Package Manager, esse gerenciador de pacotes para o JavaScript, em especial o Node.js, tão famoso que você já deve ter ouvido falar. Então vamos falar um pouquinho sobre como você pode começar a utilizar e algumas dicas importantes depois da vinheta. NPM ou Node Package Manager, esse que você está vendo aí na tela agora, o site oficial dele, npmjs.com, é o gerenciador de pacotes aí do JavaScript, diz ser também o gerenciador de pacotes que mais tem pacotes entre todos os outros gerenciadores de pacotes de outras linguagens que existem, provavelmente por estar usando o JavaScript, e JavaScript tem se tornado aí uma linguagem muito popular, principalmente por conta que ela está tanto no back-end como também no front-end. E um detalhe importante aí sobre o NPM é que o NPM ele é uma subsidiária do GitHub, ou seja, ele foi comprado pelo GitHub. E o GitHub, por sua vez, foi comprado pela Microsoft. Então, nada mais é do que mais uma empresa aí que pertence também a Microsoft nos dias de hoje. Já é um gerenciador de pacotes bem maduro, ele já tem aí na data do lançamento desse vídeo 14 anos pelo menos de existência, então ele já modificou, ele já melhorou, já otimizou, melhorou sua segurança no decorrer desse tempo. Mas vamos aprender a como que nós podemos sair utilizando aí os recursos que nós temos no NPM. No último vídeo, que está aparecendo aqui no card, você já viu como a gente pode instalar o Node em nosso computador, em especial utilizando o NVM, um gerenciador de versões do Node. Dessa forma você consegue ali escolher qual é a versão que você quer utilizar do Node a qualquer momento, sem precisar desinstalar e instalar uma nova versão aí no seu computador. Então vamos lá, agora vou vir aqui no meu Windows, vou abrir aqui o nosso terminal no PowerShell mesmo e a gente já pode verificar se você tem instalado lá de acordo com o último vídeo que a gente lançou aqui no canal. Então dá uma olhada aí, ó, na sua versão do Node, digita aí Node-V. Estou com a versão 20.11.1 e você pode ver também o NPM. Então, NPM-V vai estar lá a versão 10.2.4. Pode ser que a sua versão esteja diferente da minha, tá? Na maioria das vezes não vai ter problema. Pode ser que seja mais atual, pode ser que seja mais antiga. Se você quiser atualizar, manter atualizada, é só conferir naquele vídeo do NVM, instalar aí a versão LTS e sair utilizando aí a versão mais atual que você tem aí no seu computador também. Beleza? Feito isso, vamos fazer o seguinte então. Vou vir aqui no meu Windows, vamos criar uma pasta para a gente iniciar um novo repositório, um novo projeto escrito com o NPM, tá? Com as regras do NPM. Então aqui no disco C eu vou criar uma pasta nova aqui, ó, e eu vou chamar ela de Node. Dentro aqui eu vou criar então uma pasta chamada npm alpha, que vai ser aqui o nosso primeiro repositório. E aqui dentro eu vou abrir com o VS Code. Confiar aqui nos autores, fechar essa tela inicial, vou abrir o terminal dentro dessa pasta. E aqui no terminal a gente consegue utilizar o NPM justamente para iniciar o primeiro arquivo de configurações aqui do nosso package JSON. Então, esse arquivo package.json, ele nada mais é que um arquivo de metadados, onde tem as informações do nosso repositório, o nome da nossa aplicação, a versão, o autor, dependências e assim por diante. Então, para a gente não precisar criar na mão, a gente consegue utilizar então o NPM para fazer isso para a gente. Para isso, é só você digitar npm init e dar um enter, e ele vai fazer uma série de perguntas aqui para você, como que você quer criar. Então, qual que é o nome aí do seu pacote? É o mesmo nome do diretório? Se for, é só dar enter. Qual é a versão? Vai começar na 1.0.0? Se você quiser, só dá enter também. Se quisesse mudar, eu quero começar na 0.0.1, daria para digitar. A descrição desse repositório, o arquivo de entrada, se é index.js ou se ele vai ter outro nome. Comandos de teste, então se você já sabe qual que é a biblioteca de teste que você vai utilizar, você pode colocar esse comando aí. Se esse repositório já tem um repositório Git, então qual é a URL desse repositório, palavras-chave para quando você publicar esse package lá no site do NPM, as pessoas conseguirem procurar, encontrar esse pacote. Qual que é o autor? O autor eu vou colocar aqui João. A licença, por padrão ele vai utilizar o ISC, mas você poderia colocar qualquer outra licença aqui. E no final ele vai te dar uma visão geral, então de como ficou esse arquivo de configuração, e só você confirmar. Tem mais uma maneira de você criar esse arquivo de uma forma mais rápida, que é digitando npm init -y, tá? Esse -y é como se ele te desse um ok, um yes,
para todas as perguntas automaticamente. Dessa forma não vai ter interação com o usuário, você conseguiria até automatizar esse script aqui se você quisesse, tá bom? Feito isso, a gente pode abrir então aqui o nosso arquivo package.json e já dar uma visualizada aqui em tudo que ele criou, ele escreveu, né? Como a gente está falando que tem um arquivo de entrada index.js, eu vou deixar esse index.js aqui, tá? Para ele poder existir. Aqui a gente tem lá o script de teste, né? A gente não colocou nenhum script, então se a gente tentar usar esse script, ele vai simplesmente dar um eco no terminal e falando de um erro, né? Então não tem nenhum teste, né? Comando de teste especificado aqui. E o legal desses scripts do NPM é que você consegue salvar vários scripts que são úteis aí para a sua aplicação. Por exemplo, um comando muito útil é você utilizar aqui o start, né? Você vai ver isso em vários frameworks utilizam isso. Então, para eu dar um start nessa aplicação, basicamente eu precisaria chamar o node index, né? Para poder executar. Mas você poderia ter outros passos que você poderia ser necessário para executar. Isso aqui está bem simples, né? E aí, de vez eu precisar toda vez me lembrar qual é o script, no caso é o node index, eu preciso pré-compilar isso, preciso fazer vários, sei lá, 2, 3, 4 scripts, eu vou lembrar que eu só preciso fazer o start. E para você executar qualquer script que esteja aqui dentro, basta você colocar aqui, ó, npm run e o nome do script, o nome que você deu para esse script. No caso, a gente deu o nome de start. O start, e não só ele, mas alguns outros nomes, ele tem um apelido, que é você utilizar sem o run. Então você consegue fazer npm start, então mais rápido ainda, mais curto ainda, e ele vai fazer o run start para você. Vamos fazer um teste? Então tá lá, ó. Veja que eu rodei o npm start e o que o npm start fez? Rodou o node index aqui. É lógico que o nosso index não tem nada, por isso que não aconteceu nada. A gente pode colocar aqui só um console hello hcode para ver ele passando aqui e acontecendo, né? Então eu consigo fazer o npm start, ele vai executar o nosso hello. Seria a mesma coisa de eu fazer o npm run start. Opa, digitei errado. npm run start. Veja que dá na mesma. E seria o mesmo também de eu fazer o node index.js. Ele também vai rodar ali inicialmente o nosso script, tá? Mas o NPM ele faz muito mais do que só isso que a gente viu. Por exemplo, eu posso fazer instalações de dependências utilizando aqui o npm install e aí o nome da dependência que eu quero instalar aqui dentro do nosso repositório. Por exemplo, uma dependência muito comum é você instalar o TypeScript. E aí só você dar o enter e fazer a instalação. Esses nomes aqui de comandos, como por exemplo o install, eles podem ser utilizados de forma abreviada, então você poderia também utilizar só npm i e vai dar na mesma, ele vai fazer a instalação também do TypeScript aqui nesse caso para você. Se você quiser especificar a versão do TypeScript ou de qualquer outra biblioteca, basta você usar o @ né, o arroba, e aí colocar a versão que você quer. Tá? Então a gente instalou ali a versão atual é a 5.3.3, poderia falar que eu quero a versão 4, a mais atual da versão 4, ele instalaria também pra gente, tá? E tem uma outra, um outro detalhe que é que ele instalou como uma dependência do projeto. Normalmente o TypeScript é uma dependência de desenvolvimento e não uma dependência do projeto. Então, para a gente remover essa dependência, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, só a gente colocar aqui npm uninstall e o nome do mesmo pacote que a gente já instalou. E agora eu quero desinstalar, eu quero remover. Então, veja que ele vai fazer a desinstalação e já removeu aqui pra gente. Talvez você possa até pensar assim, mas não era mais fácil eu simplesmente só vir aqui apagar na mão mesmo, até mais rápido? Funciona. O problema é que você percebeu que ele criou um arquivo aqui chamado package lock, onde ele armazena o cache do que tem instalado ou não. Então ele vai acabar se perdendo aí nas referências e você vai precisar fazer talvez um install novamente para ele se reencontrar nesse arquivo lock. Então toma cuidado aí quando você for mexer nas suas dependências. O TypeScript, então, o correto seria instalar como uma dependência de desenvolvimento. Para isso você vai utilizar aqui o "-save-dev" ou então "-d" maiúsculo, que dá na mesma, é um apelido aí, os dois argumentos para a gente instalar o TypeScript, mas veja que agora ele não é só um dependencies, mas é um dev dependencies, tá? Então ele não vai por build final da sua aplicação quando você terminar. Além disso, a gente também tem o npm update. O npm update,
você consegue atualizar algum pacote ou então verificar se todos têm alguma atualização para ser feita. Então aqui quando a gente instalou o TypeScript, veja que ele deixou aqui esse circunflexo, ou seja, ele aceita qualquer versão superior à versão 5. Então toda vez que lançar uma versão mais atualizada do TypeScript e você rodar o npm update, ele vai verificar todas as possíveis atualizações nos seus pacotes e ele vai fazer automaticamente a instalação, a atualização de todas elas, tá? Tem algumas outras regrinhas para você tentar criar regras. Então, por exemplo, ó, eu aceito qualquer atualização da versão 5, mas se for para a versão 6, aí não. Então você trocaria esse chapeuzinho aí, né, esse circunflexo, pelo um sinal de tio para poder fazer isso. E outras regras mais que a gente pode ver ainda em outros vídeos aqui sobre NPM. Essa basicamente foi uma introdução ao NPM, a gente entendeu o que ele é, a gente já sabe como rodar e a gente já sabe como criar o nosso arquivo package.json e também como fazer instalações, desinstalações ou até mesmo atualizações nos nossos pacotes. Quer ver mais sobre NPM? Então se inscreve no canal, verifica se você já está inscrito, deixa nos comentários pra gente saber e deixa o like aí no vídeo que ajuda bastante a gente. A gente se vê num próximo vídeo que já deve estar aparecendo aqui do lado. Até lá!